Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Levante as mãos, diga: meu Deus, meu Pai, eu creio que nesta manhã o Senhor vai falar profundamente em meu coração, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja amada do Senhor, nós vemos aqui um relato bíblico que fala a respeito da parábola do rico e Lázaro. E esta parábola, ela é narrada por Jesus e nos confronta com realidade externas. O céu, o inferno, a justiça de Deus e o grande perigo de viver sem empatia e temor ao Senhor. E
esta parábola é um alerta claro sobre como nossas escolhas na vida terrena determinam nosso destino eterno. Aleluia. Jesus, ele direciona esta parábola especialmente aos fariseus que amavam as riquezas, mas ignoravam os princípios do reino de Deus. E a mensagem não é apenas sobre riqueza ou pobreza, mas é sobre a fidelidade a Deus, é sobre a obediência à sua palavra e sobre a compaixão pelo próximo. Aleluia. E nesta manhã, através deste texto, desta parábola, nós vamos explorar profundamente os ensinamentos de Jesus através desta parábola. Aleluia. Primeiro, nós vemos aqui o grande contraste das condições terrenas. O rico era identificado por sua riqueza e pela vida de luxo que levava. Ele vestia púrpura, aleluia, que é o símbolo de status, vestia-se de linho finíssimo, representando pessoas que vivem para si mesma. Aleluia. Não que ser rico seja pecado, ser próspero seja pecado, mas nós vemos aqui que ele buscava os prazeres terrenos, sem preocupação com os valores eternos. Aleluia. Então nós temos que saber dividir as coisas. Não é pecado nós almejarmos prosperidade, nós almejarmos ter uma boa condição de vida. O problema é nós colocar o nosso coração nestas coisas. Aleluias. E seu nome, nós vemos que Lázaro, o seu nome significa o quê? Deus é meu ajudador. Ele vivia em extrema pobreza, como diz o texto, e com fome e doente. E a palavra do Senhor vem dizer que os cães lambiam suas feridas, simbolizando a sua total vulnerabilidade. Aleluia. E este contraste inicial revela como Deus vê o coração humano, porque Deus, ele conhece o nosso coração, não pela aparência externa, porque Deus não olha como o homem vê pela aparência externa, mas Deus vê pela condição espiritual. Aleluia. Porque enquanto o rico confiava em suas posses, confiava nos seus bens, confiava no seu dinheiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, confiava nas suas posses, Lázaro, ao contrário, ele confiava em Deus, mesmo na dor. Mesmo na dor, ele confiava em Deus. Ou seja, nós vemos aqui a desigualdade social e a indiferença do rico refletem a falta de amor e justiça, princípios essenciais no reino de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 31: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Oh, aleluia. E como temos lidado com as bênçãos que Deus nos dá? Será que nós estamos investindo no reino ou vivendo para nós mesmos? Aleluia. Deus conhece
aqueles que confiam nele, e ele honra os humildes e levam os que clamam pelo seu nome. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E nós vemos aqui nesta parábola que fala sobre a morte como igualadora e reveladora. Aleluia! A morte, ambos morrem, diz o texto, mostrando que todos, ricos, pobres, brancos, negros, todos vão morrer. Aleluia! Enfrentarão o mesmo destino terreno, o destino eterno, como diz o texto. Lázaro, ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão, em um lugar de consolo, como diz o texto. E o rico, por outro lado, encontra-se em tormenta no lugar chamado Hades. Aleluia! E nós vemos aqui que a morte é o ponto em que as máscaras caem. É o ponto que aquele que vive, aleluia, enganando, ultrapassando, neste momento as máscaras vai cair. Enquanto a sociedade, ela enxerga a aparência, Deus, ele vê o coração. Aleluia! O destino de ambos é uma resposta direta à forma como viveram aqui nesta terra. Aleluia! O rico, nós vemos que ele rejeitou os mandamentos de Deus, especialmente quanto ao cuidado com o próximo. Aleluia! E a palavra do Senhor vem dizer a respeito do seio de Abraão. O seio de Abraão simboliza o que, pastor? Simboliza a comunhão com Deus, enquanto Hades representa separação e tormento eterno. Oh, glória! A palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14: porque Deus julgará todos os atos, até os que estão escondidos, sejam eles bons ou maus, diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia! E nós precisamos, meus irmãos, viver com a eternidade em nossa mente. Aleluia! Pois a morte, ela revela o que realmente somos diante de Deus. Aleluia! Deus honra aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que são obedientes a Ele. Deus honra os fiéis na eternidade. Ou seja, viva de forma que a cruzar o vale da morte, você encontre descanso na presença de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui um alerta para a igreja, um alerta para todos, que fala a respeito do tormento da consciência neste lugar chamado Hades. Porque muitos que não conhecem a palavra de Deus têm aquele dizer: morreu, acabou. Não é assim? Aleluia! Mas nós vemos aqui que, contrário à palavra de Deus, nós vemos aqui que fala sobre o tormento da consciência no Hades. Porque nós não vamos perder a nossa consciência, nós vamos se lembrar de tudo. O clamor do rico, ele pede ali o alívio para a sua dor. Aleluia! E ele suplica, mas neste momento ele é rejeitado. Oh, aleluias! Ele reconhece sua condição, mas agora é tarde demais. É tarde demais. Aleluia! O abismo, Abraão, ele explica que há uma separação intransponível entre os justos e os ímpios. Aleluia! O sofrimento do rico, ele é intensificado pela consciência de sua negligência e pela impossibilidade de mudar a sua situação.
porque já é tarde demais, aleluia. E o abismo ele é intransponível. Ensina que a decisão pelo arrependimento deve ser feita em vida, porque a partir da morte não tem mais, aleluia, como nós se arrependermos, aleluia. Não há segunda chance após a morte. Então nós temos que ter esta consciência, porque como diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, nós estamos ouvindo o chamado de Deus hoje, nós estamos ouvindo o chamado de Deus todos os momentos, aleluia. Deus está chamando, não adie a sua decisão, pois o amanhã pode não chegar para nós. Aleluia. Já pensou, já parou para pensar? Muitos costumam dizer: eu vou deixar para me consertar amanhã, eu vou deixar para aceitar a Jesus amanhã. Mas não endureçais o vosso coração, porque amanhã, meus irmãos, pode não chegar para nós. O amanhã pode não chegar para nós, aleluia, porque Deus ele estende a sua misericórdia a você hoje. Aproveite o tempo da graça, pois a eternidade não muda. Oh, aleluia. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos de arrependimento, de se achegar na presença do Senhor, de viver uma vida em santidade, de viver uma vida em obediência à sua palavra, aleluia, porque para nós pode não chegar o amanhã, aleluia, ou seja, amanhã pode ser muito tarde, e não deixa, aleluia, para amanhã o que você pode se consertar hoje. Não deixe para amanhã o que você pode se arrepender hoje dos seus pecados. Aleluia. A palavra de Deus ela é suficiente, porque a palavra de Deus ela é completa para a nossa vida. O rico ele pede que Lázaro avise seus irmãos, aleluia, mas Abraão ele enfatiza que eles já têm Moisés e os profetas, e isso refere que as Escrituras ela contém tudo o que precisamos para a salvação e a vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Não falta nada, porque a palavra de Deus ela é completa, e muitos ainda buscam sinais e milagres, mas a palavra de Deus ela é suficiente para conduzir ao arrependimento. A palavra é completa. Rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus, pois ela é o meio pelo qual Ele nos chama a ter uma vida transformada pela sua palavra. Aleluias, glória a Deus. Lá no livro de Romanos capítulo 10, versículo de número 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Será que nós estamos valorizando a palavra de Deus como deveríamos? Aleluia. É uma pergunta que nós devemos responder para nós mesmos. Será que nós estamos valorizando a palavra de Deus como deveríamos valorizar? Ou nós estamos negligenciando? A sua leitura e prática, ela molda nossas decisões eternas. Por isso que é importante nós estar meditando na palavra de Deus. Por isso que é importante nós se aprofundar na palavra de Deus. E nesta manhã Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando conosco por meio da sua palavra. Deus está falando: não endureça o coração, mas ouça e obedeça a palavra de Deus.
Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm endurecido o coração para a palavra de Deus? Deus está falando, mas o coração está duro. Deus está falando, mas aleluia, está endurecendo o coração. Mas abra o teu coração nesta manhã, porque Deus, Ele quer que você, que nós se arrependemos dos nossos pecados, aleluia, se consertamos diante de Deus, vivemos uma vida de santidade, uma vida de obediência à sua palavra. É isso que Deus quer. Deus não requer sacrifício de ninguém. Deus, Ele requer o que? Obediência à sua palavra. Aleluia. E esta parábola, ela fala também sobre o perigo, o grande perigo da incredulidade. Aleluia. O rico, ele insiste que um milagre levaria seus irmãos a se arrependerem, mas Abraão afirma que se rejeitam a palavra, nem mesmo sinais convencerão eles ao arrependimento. Ou seja, essa é uma profecia sobre a ressurreição de Cristo. Muitos ainda o rejeitam, apesar da evidência da palavra do Senhor Jesus. Quantos que não rejeitam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a incredulidade não é a falta de provas, mas é uma resistência deliberada à verdade, porque muitos têm resistido esta verdade. E o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele ensina que o arrependimento e a salvação, ela vem pela fé e pela obediência, e não por sinais exteriores. E é isso que nós temos que aprender, meus irmãos, aleluia. É isso que nós temos que ter em mente. O arrependimento e a salvação vem pela fé, vem, aleluia, pela obediência à palavra de Deus. Ela não vem por sinais, aleluia, por milagres, não, mas vem pela fé, por ouvir a palavra de Deus. Aleluia. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem porém rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Nesta manhã Deus está dizendo para nós: examine-se seu coração. Você tem crido na palavra de Deus ou esperado algo extraordinário acontecer? Você tem acreditado na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é suficiente para a tua vida? Ou você espera algo extraordinário? Não, nós temos que aprender que a palavra de Deus, ela é suficiente para nossas vidas. Ela é suficiente para a nossa vida, porque a palavra, ela alimenta, a palavra transforma. E isso que nós temos que ter em mente. Não somente esperar por um milagre físico, não, porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Porque se Deus fizer, Ele continua sendo Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E é isso que nós temos que aprender, aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é paciente, Deus, Ele é misericordioso, mas o tempo da graça se esgota a cada dia que passa. Aleluia. Guarde isso no teu coração, guarde isso na sua mente. Deus, Ele é paciente, sim. Deus, Ele é misericordioso, sim, mas o tempo da graça, cada dia que passa, se esgota. Mas como assim, pastor? Porque vai chegar o tempo que esta porta da graça vai se fechar, e aí vai ser tarde demais. Aí já não vai mais haver tempo para o arrependimento. Como eu disse, aleluia, uns minutos antes na mensagem, amanhã, o dia da manhã pode não chegar para nós. Aleluia. O amanhã pode não chegar para nós. Então nós não podemos rejeitar a Deus, nós não podemos deixar para se consertar amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde.
Amanhã já pode, aleluia, não haver mais a oportunidade de nós se consertar perante Deus. Aleluia. Então Deus está dizendo para nós: examine seu coração, creia na palavra de Deus, aleluia, porque Deus liberta, Deus transforma. Creia hoje e receba a vida eterna de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E esta parábola do rico e Lázaro nos lembra que nossas escolhas têm consequências eternas. Amém? Grave isso no seu coração. As nossas escolhas hoje, as nossas escolhas no momento, pode refletir e pode ter consequências sobre a vida eterna. Aleluia. Deus nos chama a viver com santidade. Deus nos chama a viver com compaixão. Deus nos chama a viver em obediência e fé na sua palavra. Aleluia. A riqueza ou a pobreza não determina o nosso destino. Que isto fique claro para nós nesta manhã. Aleluia. A riqueza ou a pobreza não determina o nosso destino, mas o relacionamento íntimo com Deus e o modo como nós tratamos o nosso próximo, o modo como nós obedecemos a palavra de Deus, isso sim determina o nosso destino. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem ouvido a palavra de Deus, responda nesta manhã ao chamado dele, ao arrependimento, porque o tempo da graça é agora. O tempo da graça é agora. Não deixe a eternidade escapar por decisões momentâneas, mas, aleluia, se achegue na presença de Deus, se conserte na presença de Deus, viva uma vida de obediência, viva uma vida de santidade à palavra do Senhor. Aleluia, se afaste da corrupção, se afaste do adultério, se afaste da mentira, se afaste da fornicação e se arrependa e se achega aos pés do Senhor Jesus, para que nós podemos, quando a trombeta tocar, nós podemos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus continua falando sobre cada coração aqui nesta manhã.